Imagina um RPG de Death Games como Round 6, The Eight Show ou Alice in Borderland. Os personagens jogadores são participantes de um jogo letal, em que o vencedor ganha um prêmio milionário e o livro de regras traz detalhes de como criar provas para desafiar então os personagens dos jogadores. Então dá promessa tanto adaptar facilmente as provas dessas séries e filmes ou criar provas de desafio novos, até porque dá para usar o cenário que o livro também traz, um Brasil cyberpunk que o jogo é um reality show sanguinolento transmitido para toda a população. Dystopia Game Show acabou de ser lançado e a versão digital está disponível gratuitamente, contendo um sistema próprio enxuto que usa somente D6 e que o teste é basicamente formar uma pilha de dados e contar quantos sucessos tirou. Vamos falar mais desse jogo? Para começar, deixa eu mostrar a capa do jogo, porque como dá para notar ali, eu sou o autor. Sim, estou lançando Dystopia no meu itch.io, o link para acessar gratuitamente está disponível aqui na descrição, e esse episódio vou detalhar alguns pontos das regras e da proposta do jogo. Bom, o Dystopia Game Show é um livro de regras e também um cenário, tudo em um formato objetivo, até porque essa é a versão 1.0 e futuramente, após playtests e feedbacks, eu vou expandindo. O livro tem pouco mais de 20 páginas e eu escrevi no formato spread, então em 2 páginas, como se fosse um livro aberto, tem descrito cada tópico. Por exemplo, 2 páginas abertas explicando 6 passos para criar um personagem. Bem prático. Eu já vou falar mais do sistema, mas antes eu quero explicar outros pontos legais. A ideia do jogo é possibilitar 2 caminhos diferentes. Um é pegar alguma série, filme ou mangá de Death Game e adaptar facilmente. Ao longo do livro tem exemplos que facilmente se associam a alguma prova do Round 6 ou do Alice in Borderland. Mas além disso, o capítulo de provas tem o passo a passo para criar as provas eliminatórias que vão surgir em jogo. Então com esse capítulo eu poderia olhar, por exemplo, o The Round 6, The Eight Show ou o Jogo do Diabo e ir adaptando cada uma das provas para rodar na minha mesa. O outro caminho é jogar com a lore do jogo, o cenário, que é um reality show letal famoso no Brasil cyberpunk de 2056, em que a desigualdade social é tanta que as pessoas são muito endividadas e se submetem ao jogo na esperança então de ganhar o prêmio de milhões. Eu explico alguns detalhes sobre esse universo, mas de novo, tudo bem sucinto, o suficiente para você entender e explorar o jogo. Então, quem transmite o jogo é a Omni, uma mistura de canal de TV aberta com plataforma de streaming. Uma das escolhas na parte de criar personagens é uma parte do corpo cyberpunk, ou seja, de tecnologia futurista, cibernética, o que concede um dado a mais dos testes. Mas essa é a única vantagem tecnológica que quem é pobre então nesse mundo consegue ter. E provavelmente ainda vai ter tipo um braço mecânico sucateado, ou olhos de visão apurada de uma tecnologia meio fora de linhas. Só a Elite desfruta de diversas melhorias biotecnológicas e saúde. Falando das regras, o teste básico do Dystopia Game Show é formado por uma pilha de dados, ou seja, quando vai fazer um teste, o jogador vai contar quantas características da sua ficha ele consegue usar nesse teste e vai somando um D6 por cada uma delas. Então vai rolar todos os dados, digamos que role 5D6. Cada dado que tirar um 5 é um sucesso, e cada dado que tirar um 6 é um sucesso com bônus, ou seja, pode rolar de novo esse dado para conseguir acumular mais sucessos, e isso infinitamente. Já vou falar da ficha e outros detalhes, mas antes quero falar de uma regra que essa eu fiquei orgulhoso. A regra de dívida ajuda a reforçar esse aspecto de desigualdade do cyberpunk, ou melhor, da pressão de estar endividado. Afinal é por isso que os personagens participam então desse jogo letal. Bom, cada personagem tem um valor de dívida, inicialmente então é menos um dado. Conforme o jogo tá rolando, o jogador pode escolher pegar emprestado um dado de bônus, tipo colocar mais um dado na pilha dele, para aumentar as chances de sucesso. Mas quando faz isso, ele aumenta a dívida em um dado. Se estava menos um dado a dívida, agora vai para menos 2. E o que isso significa? Que o narrador pode a qualquer momento do jogo cobrar a dívida do jogador. Então se ele pegou um dado, como eu comentei, para um teste, então o valor da dívida ficou em menos 2 dados. Futuramente, quando for fazer e somar, digamos que 4 dados na sua pilha para um teste, o narrador pode chegar e dizer que quer cobrar a dívida e fazer o jogador tirar um dado ou até 2 dados de uma vez da pilha. No desespero, os jogadores podem recorrer a mais dados, mas fazendo isso, aumentam a dívida e uma hora ela é cobrada. Quanto a criar ficha, o jogador inventa e anota 3 habilidades para o personagem, uma particularidade, uma situação e uma aflição. A particularidade é algo que define quem o personagem é mais fixa, tipo, ninguém corre mais do que eu. Já a situação é algo momentâneo, temporário, então o jogador poderia anotar preocupado com minha carreira, ou sempre com medo dos agiotas. Por fim, a aflição é algo traumático, impactante ou vergonhoso, por exemplo, já roubei para ter o que comer. Ou poderia o jogador definir não gosto de lugares altos. Além das características mais personalizáveis que cada um inventa para o seu personagem, tem também os modos, que é a maneira com que o personagem age, como ele tenta resolver desafios e problemas. Tem 4 modos do jogo: físico, sociável, astuto e furtivo. O jogador vai escolher o modo primário e o secundário.
Se durante o jogo um teste tiver a ver com seu modo primário, ele acrescenta 2 dados para a pilha. Se usar o modo secundário, ele acrescenta 1 dado. Já se precisar usar um dos outros modos, ele não acrescenta nada, é algo que ele não é bom, não está acostumado. Já vou dar um exemplo de teste e daí vai ficar mais claro como tudo isso é bem fácil. Antes, o jogador também inventa uma personalização cyberpunk, que parte do corpo é tecnológica. O livro traz alguns exemplos, como pernas fortificadas, ou então cabelo camaleônico colorífico, mas também dá para inventar algo novo. Sempre que usa essa parte do corpo, ele vai acrescentar 1 dado à pilha. Então vamos dar um exemplo de teste. Digamos que para passar da fase, todos os participantes então do jogo precisam pular por um desfiladeiro enorme. Um jogador tem como particularidade: ninguém corre mais do que eu, então ele vai acrescentar 1 dado à pilha, porque poderá tomar distância para saltar. Já a situação dele, sempre com medo dos agiotas, não ajuda muito nesse teste, então ele não acrescenta nada, enquanto a aflição medo de altura retira um dado. Por enquanto, a pilha dele tem 0 dados. Como a personalização cyberpunk é pernas fortificadas, ele acrescenta mais 1 dado. Então a pilha, por enquanto, tem 1 dado para ser usado no teste. Por fim, como é um teste físico, o narrador avisa que o modo principal dessa prova é o físico, que é o principal modo desse personagem, então o jogador pode acrescentar mais 2 dados à pilha. Chegou a hora de fazer o teste, ele rola 3 dados e tira, digamos que 1, 4 e 5. Então o 5 é um sucesso, é o bastante, ele passou no teste. Além da dívida, o jogo tem outras regras especiais, como flashback, em que o jogador, uma vez por sessão, pode refazer um teste em troca de inventar um detalhe do passado do personagem, do background dele. Essa memória pesada que o personagem está pensando na hora é transmitida via rede neural para todos os espectadores. Afinal, os organizadores do jogo querem transformar em entretenimento todos os dramas dos participantes. No livro também explica a regra de patrocínio, que é outra bem interessante, mas essa eu vou deixar para quem adquiriu o livro. Conforme eu ia escrevendo o livro e desenvolvendo o sistema, eu fui revendo algumas séries que gosto bastante. Já comentei de algumas, mas gosto particularmente do The 8 Show e do Jogo do Diabo. Esse último, inclusive, embora não seja ficção, realmente é um reality show com pessoas reais participando do jogo, é muito bom para ter ideias de provas e desafios e para quem quer ter noção de game design. Com o que o Distopia apresenta, dá para criar provas para os 4 modos, o que ajuda a intercalar e todo tipo de personagem ter provas em que será melhor. Também é uma estrutura fácil de adaptar provas, como cortar o biscoito com uma agulha antes que o tempo acabe ou cabo de força. Esse capítulo também tem dicas de como inventar novas provas e onde buscar inspiração. Além de outro detalhe que eu gostei bastante, que é a edição ter um tema. Cada edição do jogo teria um tema diferente e as provas teriam a ver com isso, tipo o Round 6, em que em todas as provas, então da primeira temporada, são brincadeiras infantis, ou Alice in Borderland, em que as provas são classificadas como naipes de baralhos. Por fim, a ideia do cenário é que são 12 dias de competição, intercalando um dia de prova coletiva, que beneficia a todos, e outro dia com prova eliminatória. Isso ajuda a tirar um possível caráter exageradamente competitivo do jogo, além de possibilitar uma previsão de que uma temporada terá 6 sessões de jogo. Bom, para finalizar, eu estou muito feliz de estar lançando esse projeto. Pretendo expandir o Distopia Game Show, quem sabe criando materiais extras, como uma edição completa com um tema e todas as provas já descritas, ou pegar algumas dessas séries que eu citei, entre outras, e lançar uma adaptação de todas as provas. Além de baixar o material, te convido a deixar um comentário lá no itch.io citando então o que achou. E após ler e jogar, comenta também o que achou, inclusive críticas e feedbacks que ajudem a aperfeiçoar e a expandir o jogo. Vamos explorar juntos o Brasil Cyberpunk de 2056.